começou a ser utilizada no Brasil no meados dos anos 90, né, lá de 1995, 96. Ela foi introduzida, né, no Brasil para que o Sistema de Avaliação da Educação Básica, o SAEB, né, pudesse fazer algo, né, pudesse fazer algo que ele não estava conseguindo, né, fazer, que era ter uma medida única, né, para as diferentes séries, anos, né, da educação básica. Ou seja, é um sistema, né, você sabe, é um sistema de avaliação de larga escala que quer medir como está a nossa escola, como está a nossa educação, né, ao longo de todo o trajeto, antes 11 anos, agora são 12 anos, não é isso? E então, interessante seria ter uma medida de ver quanto, em termos da proficiência, né, o nosso aluno está conseguindo, né, se apropriar. Então, eles escolheram, na época, né, foi escolhido o que é chamado de séries finais, né, no ensino fundamental, né, os anos iniciais, que antigamente era a quarta série, agora o quinto ano, e os anos finais, que antigamente era a oitava série, agora o nono ano. E no ensino médio, né, no ensino médio, o final dele, que é a terceira série. Então, o grande desafio era o seguinte: para que a gente possa avaliar efetivamente, né, os alunos, né, como que estão no conhecimento nesses anos séries, nós precisamos necessariamente de elaborar, de apresentar provas diferentes, né? Quero avaliar o quinto ano em matemática, eu vou ter um tipo de prova, né, um tipo de questões, né? Já o nono ano são outras questões, é um outro nível, e a terceira série de ensino médio é outro nível. Então, como que eu poderia ter resultados comparáveis, ou seja, resultados numa mesma escola, na escala, né, tendo necessariamente que apresentar, trabalhar com provas diferentes? Então, esse é o grande desafio, ou seja, como que eu posso ter resultados comparáveis, né, numa mesma escala, numa mesma medida, sendo resultado de provas diferentes. A TRI ela é muito mais antiga, ela é dos anos 50, né? Só que ela, depois eu vou falar um pouquinho mais, ela exige assim um recurso computacional mais exigente, né, mais complexo, e isso só mais recentemente é que esses recursos começaram a ficar bem disponíveis para que pudesse ser usado com uma certa facilidade. Então, por isso que, mesmo essa teoria sendo desenvolvida há mais tempo, né, mas a utilização dela, a parte computacional, é mais recente, então por isso que ela é uma teoria mais nova, né? Então, aqui nós temos, né, a linha que mostra a evolução ou involução, aqui cai, né, do quinto ano do ensino fundamental em língua portuguesa de 1995 até 2017. Perfeito? E aqui, como eu falei, nesse eixo vertical nós temos a proficiência, ou seja, em 1995 era algo em torno de 190, depois caiu um pouquinho, caiu mais até quase 160, e depois teve uma recuperação. Em 2017 já estava próximo de 200. Já essa linha aqui mostra a evolução ou involução do nono ano. Então aqui a gente pode ver numa mesma escala. Então o nono ano estava em 1995 próximo do 260, depois 250, caiu e depois está crescendo. E aqui nós temos a nossa querida terceira série do ensino médio, que não é um grande problema, né, que a gente está vendo aí de discussão, onde parece que o nosso ensino médio não consegue se recuperar. E nós temos, né, a questão da uma certa distância, né, o quanto, né, é agregado a mais em proficiência o nono ano em relação ao quinto, e aqui nós temos do nono ano em relação à terceira série do nono ano, ou seja, em 2017 nós temos uma terceira série do ensino médio em língua portuguesa
né, um desempenho médio próximo, quase igual o do nono ano, ou seja, muito pouco acrescentado. Aí, em matemática, né, a coisa mais ou menos, né, se comporta mais ou menos do mesmo jeito, né, onde nós temos aqui o nono ano próximo da terceira série do ensino médio. Ou pior, né, a terceira série do ensino médio perto do nono ano. Então, aqui, esse estudo, né, isso só foi permitido porque nós temos uma prova aplicada aqui para o quinto ano, uma prova aplicada aqui para o nono ano e uma prova aplicada aqui para a terceira série do ensino médio, provas diferentes, mas esses resultados na mesma escala. Por quê? Porque a teoria da resposta ao item permite que você tenha, né, resultados numa mesma escala, mesmo de provas diferentes, desde que essas provas tenham questões em comum. Então, essa é a forma com que você consegue fazer, que é o processo que a gente chama de equalização. No Enem, a gente tem provas diferentes todo ano. No mesmo ano, a gente tem provas diferentes, né? Pelo menos são duas provas, o Enem normal, o Enem, não sei como chamar aqui, que são aí os milhões de candidatos, mas também tem pessoas privadas de liberdade. O Enem é uma prova totalmente divulgada, as provas têm que ser diferentes, que são aplicadas em dias diferentes. Mas os resultados são comparáveis, tanto é que esses resultados são usados, né, no processo de seleção das universidades, né, de entrada em universidade, assim por diante. Então, eu gostaria agora de contextualizar, não vamos ficar pensando só em avaliação educacional, mas, de uma maneira geral, em algo que a gente chama de traço latente. Traço latente é uma característica que não é observável diretamente. Por exemplo, satisfação, qualidade de vida, usabilidade na web, ou seja, você tem vários sites, né, que você pesquisa, usa na web, a questão da usabilidade deles, né? Eu posso, por exemplo, estar interessado em saber qual é o potencial empreendedor dos habitantes de uma cidade, de uma população, né? Por exemplo, na área bancária, né, o tal do risco de crédito ou credit scoring, ou seja, você vai ao banco pedir um empréstimo, né? E aí eles precisam saber qual é o risco que estão correndo emprestando dinheiro para você. E isso, inclusive, define taxa de juros, uma série de coisas, certo? Você entra lá, você pode estar todo bem vestido, mas vai ser problema depois para pagar o empréstimo, né? Então, é algo que você não observa diretamente. Você pode, por exemplo, também na área de nutrição, né, estar interessado em qual é a qualidade. Inclusive, a gente tem um projeto de pesquisa aqui na Universidade Federal de Santa Catarina, de medir a qualidade do consumo alimentar dos nossos escolares. Tudo são exemplos de coisas que a gente gostaria de medir, mas não pode ser medido diretamente. Tudo isso é exemplo de traço latente. Um trabalho recente aqui, que foi uma tese de doutorado, trabalhada aqui no nosso programa, que é a propensão à evasão escolar, ou seja, né, você ter mecanismos, né, que você consiga prever, né, qual é o potencial, qual é a probabilidade, qual é a chance de um aluno evadir, e isso é tão importante, né, para a instituição quanto para o próprio aluno, a própria família, ter ideia de que isso pode acontecer, né? Uma evasão é um problema muito sério, né? E, por último, né, na avaliação educacional, em caso específico do Enem, é muito comum nas mais diferentes áreas o nosso interesse em medir o que a gente chama de traço latente. E como não é uma característica observável diretamente, a gente só consegue de forma indireta. Então, como fazer isso? Tá claro? Muito bem. Então, como medir traço latente? Então, nós precisamos de duas coisas. Um instrumento de medida, no caso, por exemplo, se eu quero medir satisfação, seria um questionário, né?
ou qualidade de vida, ou coisa desse tipo. Se eu estou querendo medir conhecimento, proficiência, é uma prova. É claro que quem constrói esses instrumentos são especialistas, isso não tem nada a ver com teoria da resposta ao IT ou coisa desse tipo, né? Então, eu desenvolvo um instrumento, as pessoas respondem esse instrumento, ou pode ser até eu estou querendo medir algo de uma cidade, que não seja pessoa, né? O objeto a ser medido pode ser vários, mas no nosso caso é muito mais comum, né? São pessoas, os candidatos, por exemplo, do Enem. Então, eu preciso desse instrumento, a pessoa responde aquilo que eu acho que é importante perguntar, e com as respostas da pessoa, eu preciso dar uma medida, ou seja, eu preciso ter uma escala, eu preciso de uma métrica, eu preciso de uma régua. Essa é a ideia, né? Ok? Então, o instrumento são os especialistas e que é o qualitativo, que eu acho mais importante, né? E depois tem o quantitativo, que é gerar medida a partir das respostas que são obtidas, né? Dos questionários ou prova ou instrumento que for usado, tá certo? Tudo bem? Então, veja bem, um exemplo de um instrumento, né? Tem esse livro aí da Ana Álvares, que é uma psicóloga, que eu achei interessante, estava numa livraria e eu vi o título Deu Branco, me chamou a atenção, né? Falei, puxa vida, coisa interessante. Deu branco deve ser esquecimento, né? Memória, né? Aí eu peguei o livro, né? E comecei a ler o livro tudo e percebi uma coisa interessante, né? Nesse livro da Ana, ela apresenta esse instrumento, esse questionário, que ela falou que seria apropriado para medir memória. Vocês concordam com isso? Assinale os itens que se aplicam a você. Você se esquece de compromisso, pagar conta, levar suas coisas com você, objetos pessoais, dar recado. E aí tem uma lista, né? Se vocês começarem a responder isso, começa a ficar angustiado, né? Ela gerou 27 perguntas. Sabe a palavra que quer dizer, mas não é capaz de lembrar-se dela? E aí tem tudo, certo? Então, ela construiu esse instrumento como especialista. E olha o tipo de respostas que ela sugere. Você se esquece de compromisso e ela dá 4 alternativas de resposta. Não é sim ou não. Raramente, às vezes, com frequência e sempre. Então, ela sugere, e eu concordo com ela, que para medir memória é interessante que você que a pessoa não responda simplesmente sim ou não, porque dependendo da intensidade do esquecimento aí todo, né, é muito diferente uma pessoa que raramente esquece de uma pessoa que sempre esquece. Então, não é uma questão de conhece ou não conhece, né? Então, isso é importante. Eu até depois entrei em contato com ela e falei que estava faltando uma primeira alternativa aí. Até brinquei com ela que eu não podia responder o questionário dela porque eu nunca esqueço. Então, eu não poderia responder o questionário porque faltou uma outra categoria de resposta, né? Uma outra alternativa que é nunca. E depois ela mudou. A gente fez um trabalho conjunto depois, certo? Está clara a ideia? Então, eu tenho um instrumento para medir memória e as questões são respondidas em diferentes categorias. E essas categorias têm uma ordem, né? Quando colocou um nunca aqui, ficaram 5 alternativas de marcar. Só que sempre é bem diferente de raramente. No Enem, por exemplo, nós temos 5 alternativas de resposta. Só que as respostas não são numa intensidade desse jeito, né? Lá você se acerta ou erra, é do instrumento. No caso do Enem, que eu tinha comentado antes, são itens também, né? As questões do Enem, cada área tem 45 questões ou itens, né? A gente chama de itens, não é isso? E cada um tem 5 categorias de resposta. Só que não existe uma ordem, como no caso da memória, de raramente às vezes. A gente chama de respostas nominais, ou seja,
Você marca uma alternativa A, B, C, D ou E, né? Uma delas é a correta, né? Se o item, a questão é bem feita, e as outras 4 são incorretas. E depois aí você vê qual é o tratamento que dá. Qual é o tratamento que o Enem dá? O tratamento que o Enem dá é o seguinte: se você acertou, acertou. Se você não acertou, ou seja, marcou uma alternativa que não seja correta, não interessa qual é essa alternativa, você errou. Ou seja, apesar de ter 5 alternativas, mas no final é só acerto ou erro, fica dicotomizado, como eu escrevi aqui, tá claro? É o seguinte, né? E se deixar em branco, é considerado como errado. Muito bem, então a medida do tetão, isso é um instrumento. Agora, o que é a medida? Né? Agora eu quero gerar uma medida. Então é um processo pelo qual, né, por meio do qual eu vou atribuir números, né, ao que eu estou chamando de objeto, ou seja, cada respondente vai ganhar uma medida, mas eu gostaria também que cada item, cada questão recebesse uma medida. Isso que é o importante. Tá? Já vou detalhar melhor mais para frente. E existe uma relação entre o respondente e os itens. Essa relação é a relação entre esses números. Por exemplo, né, tem item mais fácil e item mais difícil. Então, se eu tenho aqui o traço latente é a proficiência, tem item que exige uma proficiência maior e item que exige uma proficiência menor para ser respondido. Então, essa que é a ideia daqui. Eu gosto de fazer uma brincadeira, que, em geral, ajuda a entender um pouco essa questão, né, de que o respondente e os itens, né, recebem esses números, são quantificados. Vamos imaginar que a gente quisesse considerar a altura como um traço latente, ou seja, eu vou montar um questionário e pedir para uma pessoa responder esse questionário e, a partir das respostas dele, eu quero medir a altura dele. Então, eu desenvolvi, não sou muito especialista, né, em medir altura, mas eu criei 14 itens. Na cama, eu frequentemente sinto frio nos pés. O item 8, você abaixa quando vai passar por uma porta. O item 9, você consegue guardar a bagagem no porta-mala do avião e assim por diante, tá claro? Eu estou imaginando, essas perguntas vão ser respondidas, quando a pessoa responder, ela vai usar a sua altura para responder. Então, o conjunto de respostas que ela me der, vai estar contido ali a informação da altura da pessoa. Eu só preciso decodificar aquilo e transformar em número. Aqui tem um problema, por exemplo, se vocês olharem esses itens, o primeiro item, na cama eu frequentemente sinto frio nos pés, é um item, né, que a ideia dele inicial é de que a pessoa é muito grande, né, ela está deitada e aí está frio, ela puxa o cobertor, né, para cobrir lá o peito, né, o pescoço, e aí, como ela é muito grande, os pés ficam de fora e sente frio. Tem gente, né, a gente até brinca, né, tem gente que é pé frio, né? No sentido, eu estou falando, né, tem gente que sente frio nos pés. Independente se a pessoa é alta ou é baixa, ela tem frio nos pés. Então, muita gente baixa poderia colocar sim, pelo fato de ter nascido com um defeito de fábrica, né? De já ter vindo sentido frio nos pés. Está clara a ideia? Então, tem itens que, dependendo da forma como eles são construídos, né, eles não estão diretamente só medindo aquele traço latente que eu estou querendo, que é a altura. Pode ter a resposta da pessoa, pode envolver outros traços latentes, outras características da pessoa. Mas vamos nessa brincadeira. Eu peguei 5 desses itens, eu apliquei esses itens eu pedi para 211 pessoas responderem esse questionário, tá? E é sempre sim ou não, tá? É diferente do memória. Esse aqui a pessoa diz sim ou não, tá? Concorda ou discorda, né?
Então, o item já é dicotômico, tá certo? Então, eu peguei esses 5 itens aqui, ó, e vejo o seguinte, existe o metro, né? Já inventaram o metro para medir a altura, né? Então, primeiro eu vou fazer o uso dele, só para contextualizar, depois a gente joga o metro fora. Eu fiz uma brincadeira que é o seguinte, para mim, você consegue guardar a bagagem no porta-mala do avião. Pessoas que têm pelo menos 1,60 m conseguem fazer isso. Ser capaz de pegar um objeto no alto de um armário sem usar escala já precisa mais ou menos ter 1,70 m. Quando você e várias pessoas vão tirar fotos, formando fileiras onde ninguém fica agachado, você costuma ficar atrás, a pessoa botar assim, a pessoa deve ter lá pelos seus 1,80 m. Vocês percebem que dessa forma, eu estou atribuindo altura para cada item, ou seja, a altura de um item seria o quê? A altura mínima que uma pessoa deve ter para fazer aquilo que está sendo perguntado. Então, tem item que é mais alto que outro. Se fosse proficiência em matemática, tem item que é mais difícil que outro. Não é questão de ser difícil, ele exige uma proficiência maior do que o outro. Aqui ele exige uma altura maior do que a outra. Está clara a ideia? Então, isso que contextualiza você colocar os itens na escala. Por quê? Porque quando eu vou responder, se eu fosse responder esses 5 itens, eu diria sim para o 9 e para o 7, e eu diria não para o 12, o 2 e o 4. Com esses 5 itens, o que poderia dizer? Eu dizer, olha, o Dalto deve estar entre 1,70 m e 1,80 m. Como tem pouco item, só tem 5 e não tem item nenhum aqui nessa região aqui, então aqui ficaria difícil posicionar. Eu coloquei o Dalto aqui porque o Dalto tem 1,72 m, 73 m. Já o meu colega César, ele ia não só botar sim, diz que faz isso, mas também nessa questão de agachar, quando vai tirar foto, ele sempre coloca ele para trás. Então, ele também disse sim para esse, mas para esses 2 aqui, ele disse não. Então, se você diz sim, se eu sei o posicionamento dos itens, e se essa pessoa disse sim para esses e disse não para esse, a pessoa tem altura aqui. Se eu conheço essas alturas onde os itens estão, eu facilmente dou uma medida de altura para a pessoa a partir das suas respostas. Então, o grande problema, né, se não tivesse o metro, e se não existisse o metro, o Dalto ia continuar dizendo sim para o 9 e 7 e não para os outros, César a mesma coisa, só que aí eu precisaria ter números, inventar, criar números. Eu poderia, por exemplo, construir uma escala dessa, onde o Dalto tem 0,3 unidades de altura. Aqui não é mais metro, aqui agora nós estamos criando uma unidade de altura. Como temperatura tem Celsius, Fahrenheit, né? E outras, né? E outras medidas, né? Você tem mais de uma unidade, mas média a mesma coisa, né? O 0 graus Celsius é o 32 Fahrenheit, ou seja, onde a água congela, tá certo? Então, independente da escala que eu usar, o que é importante é, se eu usasse essa escala, o Dalto ia dizer não para o 9 e para o 7, o Dalto ia continuar menor que o César. Essa questão, né, de eu ter a escala, né, isso aí é uma coisa que a gente constrói. Por exemplo, ficaria estranho dizer que uma pessoa, né, se a pessoa dissesse não aqui, ganharia uma medida de altura negativa, né? Está 0 à esquerda, ou se fosse aqui uma proficiência, é estranho, né? Então eu poderia fazer algo desse tipo. O Dalto agora passou a ter 102 unidades de altura, ele ficou mais alto. Antes era 0 e pouco, agora é 100 e pouco, ele ficou mais alto? Não. Por que ele não ficou mais alto? Porque os itens estão na mesma escala. Então, o Dalto só faz o 9 e o 7 e não faz os outros. Então, essa questão aqui dessas unidades, desses números aqui, quando você está construindo a sua escala, no início, quando você vai construir, você tem que botar um sistema de referência. Lá no SAEB, o sistema de referência foi
250-50 ou 250 era a média do Brasil em 1997 e 50 era o desvio padrão, ou seja, a variabilidade dos alunos do Brasil em torno dessa média. Quando fizeram em 2009 a escala do Enem, que eu tive o prazer de participar lá como consultor do INEP, vamos botar 500. Então ficou, quem fez o Enem, que era aluno do ensino médio regular, que fez o Enem em 2009, em torno de 860 mil, mais ou menos, candidatos, né, com essa característica, que era concluinte do ensino médio regular, foi usado como referência e falar de que a proficiência deles tinha a média 500 e desvio padrão 100. E isso ficou como referência. Então, o que nós precisamos? O instrumento, o especialista cria. E uma teoria, né? Alguma coisa que nos permita de construir essa régua, estabelecer esse quantitativo aí. Existem duas teorias para medir taxa latente. A chamada TCT, que é a teoria clássica dos testes, que ela é baseada no score, como seria você, no Enem, de 0 a 45, a sua nota seria o número de itens que você acertou, seria um número de 0 a 45, tá certo? Em cada área, né? Então, usa como referência o score, que é o mais tradicional de usado, só que aí você vai ter dificuldade, porque se você tem uma prova mais difícil que outra, o número de acerto, a mesma pessoa pode ter número de acerto diferente, e aí daria score diferente, mas a pessoa é a mesma. A proficiência dela é dela. Então, o grande desafio é, como o Evandro colocou no início, é você efetivamente ter uma medida justa para isso. E tem a teoria da resposta ao item, né, que ela permite a construção dessa escala, dessa régua. E a teoria da resposta ao item, então, ela é baseada em modelos. E aí, ela é o seguinte, ela é uma proficiência. Qual é a escala dela? Eu posso dar qualquer valor no conjunto dos números reais. Como eu falei, eu posso dar aquele valor em torno do 0, posso dar o valor em torno de 100, posso dar o valor em torno de 500, o que eu quiser. O grande desafio é interpretar esses valores. Eu posso ter testes de tamanhos diferentes e ter resultados comparáveis, aí tem uma coisa, só que ela é baseada em modelo probabilístico. E aí ela tem uma certa dificuldade, né? Assim, tem uma exigência maior, né, de conhecimento, né, de estatística computacional para poder utilizá-la, né? Olha só que coisa mais bonita que tem. Esse modelo que está aqui é um modelo de probabilidade, no qual ele diz uma pessoa que tem proficiência, que eu estou usando aqui a letra θ, matemática e estatística adoram uma letrinha grega, né? Letra θ. E esse A, B e C são as características da questão, do item. Então, isso aqui eu estou modelando, eu estou usando um modelo que os itens têm 3 parâmetros. Esse modelo é o modelo do Enem. E aqui eu tenho a representação gráfica de 4 itens, tá certo? Dados por esse modelo. Qual é a diferença desses itens? A diferença desses itens são os parâmetros. Se você pegar o primeiro item, o parâmetro A é 0,020, o B é 447,8. Aqui está errado, aqui esse zero aqui não tem, desculpa. E o parâmetro C é 0,20. Então, se você perceber aqui, ó, cada item tem um número que é nessa escala do Enem, o 500, 100. Ó. Esse item é o 447, que o gráfico dele é este. O que significa? Em torno desse 4, a partir, aqui está a proficiência, na escala 500, 100. A partir desse 447, uma proficiência dessa é que a pessoa começa a ter uma probabilidade alta de acertar, de responder corretamente o item. Já esse outro item aqui, ó, é só a partir do 575. Já esse outro item
já exige uma proficiência 700 e pouco. E já esse outro item exige uma proficiência de 800 e pouco. Então, se eu tenho os itens, se eu já conheço esses parâmetros, se uma pessoa acertar esses dois itens e errar esses dois, eu vou dizer que ela tem uma proficiência por aqui. Ó. Então, o grande desafio é você ter os itens, os parâmetros dos itens. Como se obtém isso para que você tenha o resultado na escala do Enem? Então, esse é o modelo. Esse modelo aqui é chamado modelo logístico de 3 parâmetros. Que ele é próprio para quê? Para os itens que são de múltipla escolha, tratados como certo ou errado. Mesmo pessoas com proficiência muito baixa têm uma certa probabilidade de acertar. Por quê? Porque a pessoa pode não saber o item, mas ter sorte. Ela marca uma alternativa e, por sorte, ela marcou a correta. É o que a gente chama de acerto casual ou no chute, né? Então, esse modelo, ele não cai por zero a probabilidade. Por menor que seja a proficiência da pessoa, ela ainda tem uma chance de acertar. Tá certo? Então, isso só vale de múltipla escolha. No caso daquele de altura, não tem acerto. Então, seria um outro modelo. No caso da memória, são categorias ordenadas, né? Ou raramente, às vezes, então é outro modelo. Cada tipo de item tem um tipo de modelo, tá certo? Vamos andar. Então, a teoria da resposta. Então, qual é o desafio? O desafio é, você tem um conjunto de itens e você precisa conhecer os parâmetros desses itens para que você possa construir uma escala com os itens posicionados. Só com isso montada que você consegue dar a medida de proficiência das pessoas. Então, como obter, né, os parâmetros dos itens? A gente chama do processo de calibração, que é a estimação dos parâmetros dos itens. Isso é um processo estatístico matemático. E é um livro, tá, que eu escrevi há um certo tempo com 2 ex-alunos meus, eu sou o Hélio e a Raquel, né? Aqui, ó, é um sistema de equações, tá certo? Que resolvendo esse sistema de equações, você tem os parâmetros A, B e C de cada item. Então, você tem um processo, né? Você tem que maximizar uma função, então isso aqui é um sistema de equação, é resultado de calcular a derivada, né? A derivada primeira de uma função que você quer maximizar em relação a esses 3 parâmetros, igualar a zero e resolver um sistema de equação. Então, aqui você tem, nesse sistema de equação, você tem um modelo, e dentro desse sistema você tem as respostas dos indivíduos. Certo? Com isso você obtém. É claro que para resolver esse sistema não tem solução explícita, você precisa de algoritmos e aí você precisa de software, de recurso computacional próprio. Essa teoria, né, você precisa ter esse recurso para obter esse parâmetro dos itens. Mas você só consegue obter os parâmetros dos itens submetendo esses itens a pessoas, né? Para você ter um conjunto mínimo de respostas para poder ter os parâmetros desses itens, tá certo? E com os parâmetros dos itens obtidos, aí você volta na resposta da pessoa e gera a medida do traço latente da proficiência, no caso do Enem, por exemplo, de cada pessoa. Aí o cálculo da proficiência de cada pessoa é um cálculo individual. A nota de cada candidato do Enem independe dos outros candidatos. Porque isso uma vez já me falaram, poxa, se tem gente que sabe mais que faz, então eu vou tirar uma nota menor. Não tem nada a ver. O cálculo da nota da pessoa só depende dos parâmetros dos itens e da resposta que aquela pessoa apresentou. Então, ó, isso aqui eu apliquei na altura, e a altura
eu apliquei a teoria da resposta ao item, peguei as respostas lá que eu obtive, as 211 respostas, e a altura, ela me deu exatamente isso aqui nessa escala maluca aí, 0, 0,5, 1 e coisa. Ela falou que o item mais baixo é o item 9, o item mais alto é o item 8, e os itens são distribuídos dessa forma. Então, se uma pessoa diz sim para isso e não para isso, a altura dela está aqui. E tem mais, né? Que eu acho que é o importante. Se você diz que a altura da pessoa está aqui, você pode dizer o que significa uma pessoa ter altura 0, o que significa uma pessoa ter altura 0,70 nessa escala, né? De altura, né? Significa que é uma pessoa que tem uma altura que permite ela realizar essas atividades, mas essas atividades aqui, provavelmente, ela não consegue realizar. Se você pensar que isso aqui fosse itens de matemática e uma pessoa ganhou uma nota aqui, provavelmente a pessoa que tem essa nota, ela conhece isso aqui, domina o que esses itens estão perguntando, mas isso aqui ela não domina. Então você faz uma interpretação pedagógica, você não só dá a medida da proficiência, como você faz uma interpretação pedagógica. Quando eu aplicar uma prova, isso aqui é uma briga muito grande que é dada. Vamos supor que isso aqui fosse questões, itens de uma prova. Se eu monto uma prova só com esses itens aqui, a pessoa que disser não para tudo, ela vai ganhar uma altura aqui. Se eu apresentar só esses itens. Se eu apresentar esses itens daqui, ela vai ganhar uma. E se a pessoa que disser sim para tudo, ela vai ganhar uma altura para cá. Agora, se eu montar um questionário com esses itens aqui, nessa região, a pessoa que disser não para tudo vai ganhar altura aqui, e a pessoa que disser sim para tudo vai ganhar altura aqui. Vocês estão percebendo que, dependendo do conjunto de itens que eu uso, ele limita o intervalo no qual a pessoa vai ganhar nota. Por isso que nós temos máximos e mínimos diferentes, dependendo do ano. Um jornalista, na época lá, quando 2009, né, um jornalista, ele me ligou depois, disse que tinha se inscrito no Enem e tinha, de propósito, entregou em branco, ou seja, errou tudo e não tinha ganho 0, tinha ganho 334. Por quê? Porque ele fez essa prova aqui, que a nota mínima é 334. Portanto, quando você tem que ter um banco de itens com os parâmetros conhecidos. A hora que você monta a sua prova para aplicar, você já pode fazer esse cálculo. Essa minha prova tem esse mínimo e tem esse máximo. Porque isso aqui só depende dos parâmetros dos itens que eu montei uma prova. Então, você tendo um banco de itens, você pode ir escolhendo questões, tá certo? Item, e vendo se a prova for essa, qual é o mínimo e máximo, for essa. Ou seja, isso que o INEP faz para tentar com que os mínimos sejam mais parecidos possíveis e os máximos os mais parecidos possíveis.